feito no Parque São Jorge. Boa noite, Marina. Conta para nós o que está acontecendo por aí. Parece que teve invasão de torcida ao CT do Corinthians e à sala do presidente, é isso? Olá, Michele, boa noite a você, a todos que nos acompanham nesta noite. Isso mesmo, por volta de umas 4 horas da tarde, cerca de 40 torcedores da organizada Gaviões da Fiel esteve aqui e invadiu o Parque São Jorge para adentrar a sala do presidente Augusto Melo. Aqui ao meu lado está o delegado César Saad, que vai nos dar alguns esclarecimentos sobre o que houve aqui hoje. Doutor César, muito obrigada por nos atender. Queria que você explicasse para a gente, então, o que houve, quem invadiu, por que invadiu e como é que foi essa conversa. Teve um princípio de confusão? Isso, boa noite, Michele. Sim, os torcedores vieram aqui para reivindicar melhorias no futebol do Corinthians, que já há algum tempo vem deixando os torcedores corintianos descontentes. Eles primeiro foram ao centro de treinamento do clube para tentar conversar com os jogadores. Como os atletas não estavam lá, esses mesmos torcedores vieram à sede social do Corinthians e aí aqui sim invadiram o clube. Alguns sócios ficaram bastante assustados, houve um princípio de tumulto, correria. Eles acessaram o 5º andar onde fica a presidência e ali sim foram recebidos pelo presidente, que também foi pego de surpresa. Houve ali novamente um início de discussão, um princípio de tumulto, mas foi tudo tranquilizado, a polícia chegou, o presidente os recebeu lá na sala de reuniões, no auditório, todo mundo conversou. No momento em que a gente chegou, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a gente também participou ali, mantendo a segurança de todos. E a gente pôde ver que, na verdade, os ânimos foram acalmados porque, de ambos os lados, todos estavam reivindicando o bem do Corinthians, a melhoria do futebol do Corinthians. Perfeito. E foram cerca de 40 minutos de conversa, como o senhor havia me dito agora há pouco, né? Tudo em tom pacífico, depois desse primeiro momento ali de confusão. Além do Augusto Melo, quem estava ali junto com ele e que ouviu essas reclamações dos torcedores? O presidente nos narrou que ele estava reunido com a diretoria dele, com alguns conselheiros, quando a torcida chegou. Mas quando da chegada da polícia, eles estavam conversando, esses 40 torcedores, o presidente Augusto Melo e o presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Romeu Tuma, quem estavam dentro da sala de reunião e, obviamente, os seguranças da presidência e do clube aqui. Perfeito. Michele, eu volto com vocês aí do estúdio. O doutor César está com escuta. Podem ficar à vontade aqui para perguntas. Obrigada pela participação do delegado César Saad aqui no Gazeta Esportiva. Garrafa, tem pergunta para o delegado? Tenho sim. Doutor César, boa noite. É o Garrafa. Doutor, teve alguma situação de vias de fato? E acrescento a minha pergunta, porque a situação começa numa invasão e depois termina numa reunião. O pessoal que invadiu foi embora e tudo bem, e o Corinthians se manifestou, alguma queixa à polícia, ou não teve nada disso? Porque uma invasão, se fosse uma reunião, alguém pedisse, ficasse lá na porta, a gente gostaria de falar com o presidente, você entra no clube, é uma coisa. Agora, quando você invade uma propriedade, eu acho que alguma coisa ilegal aconteceu, Boa noite. Boa noite, Garrafa. Prazer falar com você. Sim, houve a invasão, houve um crime, por isso esses torcedores estão na delegacia, nós estamos registrando essa ocorrência. Mais um caso que vai ficar com a Polícia Civil, com a delegacia especializada, com a Quadrade. Não houve vias de fato, houve sim um princípio de tumulto, porque quando da chegada deles no andar da presidência, os seguranças tentaram fechar as portas de vidro ali, uma fechadura acabou sendo danificada, mas os vidros estão intactos. Até me perguntaram aqui se os vidros haviam sido quebrados, não foram quebrados. A gente acompanhou grande parte dessa reunião. E aí, com a chegada deles lá em cima e como o presidente e o Dr. Romeu Tuma também os recebeu, todos ficaram mais tranquilos, ficaram mais calmos. A palavra foi dada a todo mundo, mas independente disso, como você falou no início, a forma como eles entraram não foi pacífica, houve sim o cometimento de crimes e por isso a Polícia Civil está registrando a ocorrência. Aqui no Gazeta Esportiva, falando com o delegado César Saad sobre a invasão de torcedores ao Parque São Jorge, à sala da presidência do Corinthians, onde estava acontecendo uma reunião do Augusto Melo com os diretores. Alexandre Silvestre. Boa noite, doutor. Um abraço para o senhor. Quer dizer que quem invadiu foi recebido na sala para reunião.
o caso vai para a polícia. O que pode acontecer com essas pessoas, independentemente do Corinthians prestar ou não queixa? Silvestre, boa noite. Sim, eles invadiram aqui e depois o presidente optou por recebê-los e aí sim os ânimos foram acalmados. Nós estamos fazendo nesse momento um registro de invasão aqui da sede social do clube e de provocação de tumulto, prevista também na Lei Geral do Esporte. E além disso a gente faz depois um pedido para o Ministério Público, para a CBF, Federação Paulista de Futebol, como uma medida cautelar de afastamento dos estádios dos torcedores que estiveram aqui presentes hoje e que efetivamente cometeram esses crimes. Obrigado. Também teve uma invasão ao CT Joaquim Grava, né? Lá aconteceu alguma coisa diferente? Foram os mesmos torcedores? Foram outros torcedores? Teve alguma questão de dilapidação de patrimônio no CT do Corinthians? Agora tá muito tarde. Isso, Michele, foram os mesmos torcedores. Esse grupo esteve primeiro no CT. Eles invadiram, não houve danos patrimoniais. A gente já esteve com algumas equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar lá. Não houve dano patrimonial, não houve ameaça ou agressão a nenhum funcionário do CT. O centro de treinamento, na verdade, estava vazio, mas os seguranças, os funcionários que estavam lá, não sofreram nenhum tipo de ameaça nem de agressão física. Tem mais uma pergunta aqui para o delegado. Doutor, é claro que cada instituição, cada clube de futebol tem a sua maneira de lidar com os torcedores organizados. A presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, até onde eu sei, ela rompeu com as organizadas. Não é? O Corinthians mantém essa relação com as organizadas e estamos vendo, não é a primeira vez e não é só no Corinthians, em vários lugares, situações que realmente saem do nosso comum, do dia a dia. Quer falarmos de futebol? Estamos aqui entrevistando o Dr. César, falando com o delegado sobre uma invasão a um clube de futebol. Qual é a responsabilidade que os clubes têm nessa relação com as torcidas, para que isso aumente com frequência esse tipo de violência e possamos ter, espero que não, mas algum caso mais grave no futuro, doutor? Na verdade, excelente a sua pergunta. Sempre a responsabilidade da segurança ficou a cargo da polícia. Né? Quando vai tudo bem, ok. Quando tem algum problema, cadê a polícia? Onde estava o policiamento? Hoje, por isso que eu falei excelente a sua pergunta, hoje a Lei Geral do Esporte traz expressamente na lei que a segurança dos eventos esportivos, do futebol, ela é obrigação de todos os envolvidos, inclusive dos organizadores do futebol, das federações, da Confederação Brasileira. E aí me permitam aqui citar um caso recente, numa briga de 2013, no estado do Paraná, onde Atlético Paranaense e Vasco jogaram. Houve um confronto muito grande. Esse ano, depois de quase 10 anos, 11 anos, houve o julgamento desse caso e tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário condenaram ambos os clubes e a organizadora do futebol também, não só com o pagamento em dinheiro, como outras medidas cautelares previstas em lei. Então, sim, a obrigação é de todos e aí vai de cada clube. Obviamente que as polícias fazem esse trabalho preventivo. A gente tem reuniões periódicas aqui no estado de São Paulo para esse combate à violência. A gente tem esse diálogo com as torcidas, com os clubes, para que a gente previna e não tenha episódios como esse que, ainda que ocorreram, graças a Deus, pelo menos não houve a violência, a gente conseguiu contornar rapidamente. Bom, agradecendo aqui ao delegado César Saad, uma última pergunta, delegado. A gente sabe que o Corinthians está vivendo um momento muito turbulento dentro de campo, zona de rebaixamento, ídolos indo embora, confusão extracampo em delegacia, Polícia Federal, tudo mais. Então, isso está agitando muito a torcida. Qual vai ser a orientação, então, da polícia para o Corinthians? O Corinthians precisa, como instituição, reforçar a própria segurança particular, porque a gente não está vendo uma perspectiva muito boa daqui para frente, né? Então, assim, isso pode voltar a acontecer e creio que a torcida vai ficar realmente em cima. Então, o Corinthians tem que se precaver de alguma forma, né? Michele, o que cabe a nós da Polícia Civil, das forças de segurança aqui do estado de São Paulo, a gente faz, que são
essas reuniões periódicas, o trabalho preventivo. É claro que o momento atual do Corinthians não é favorável. A gente viu hoje aqui, desde a nossa chegada, bastante segurança. Nos dias de jogos onde a gente trabalha, também tem a segurança reforçada. E o nosso trabalho não só repressivo, mas preventivo, para evitar esse tipo de acontecimento como ocorreu hoje aqui no Parque São Jorge. Obrigada, delegado César Saad, por nos atender aqui no Gazeta Esportiva. Mais tarde, a Marina volta com mais informações aqui, falando sobre a situação do Corinthians. Teve condenação na FIFA. Gente, hoje está sendo aquele dia no Corinthians.